bem? Vamos dar continuidade ao estudo de função. No último encontro nosso, nós vimos função do primeiro grau, uma função polinomial do primeiro grau. Hoje nós veremos uma nova função polinomial também do segundo grau, um polinômio do segundo grau, também conhecida como função quadrática. Tá ok? Então, nós combinamos e a partir daí nós vamos sempre fazer o estudo de função por aqueles 5 itens. Forma, definição, pontos e elementos importantes, tipo de gráfico gerado, estudo do sinal da função. Os 5 itens que nós vamos sempre nos basear para fazer o estudo. Lembrando que sempre pode ser necessário, em algum momento, a gente ter que usar um método da tabela, de criar a tabela. Não é um método descartável, a gente já discutiu isso no último encontro nosso. Tá ok? Então vamos lá. A forma da função polinomial do segundo grau. Uma função polinomial do segundo grau tem a forma de um polinômio do segundo grau. Ax² mais bx mais c. 3 termos, o maior expoente é 2, daí o segundo grau. Tá ok? Aqui tem uma condição de existência, na função de primeiro grau não tinha. O coeficiente lá, que lá era chamado de coeficiente angular, aqui não. Esse nome coeficiente angular só era lá. O coeficiente angular lá podia ser zero. Aí você teria uma reta constante, uma reta paralela ao eixo x. Aqui não. O a tem que ser diferente de zero. O primeiro coeficiente aqui tem que ser diferente de zero. Acho que o motivo é óbvio, né? Se o a for zero, esse primeiro termo vai dar zero e você volta numa função de primeiro grau. Você volta a ter uma função de primeiro grau. Então, para que ela seja uma função de segundo grau, o a, esse primeiro coeficiente, tem que ser diferente de zero. Tá ok? Então, já existe uma pequena diferença aqui em relação àquela. O termo dominante, o primeiro coeficiente, quando eu estou com ela organizado, não pode ser zero. O a não pode ser zero. O a é o coeficiente de x², isso é importante você saber. Em algumas funções, as posições vêm trocadas. Às vezes ela começa com um termo independente, às vezes ela começa com um termo central. Então, o que você precisa lembrar é que esse coeficiente a é o coeficiente, é o número, é a constante que acompanha x². O b é o coeficiente de x e o c é o termo independente. Tá? Mas não existe mais aqueles nomes, coeficiente angular e coeficiente linear. Aquilo acabou, era exclusivo lá da função de primeiro grau. Tá ok? Segundo, a definição. Essa função, no seu campo de existência mais amplo, também é definida de R em R. Domínio real contra domínio real. Ela é uma função real. Domínio real contra domínio. Por favor, a gente já falou isso inúmeras vezes. Não confunda esse segundo conjunto com imagem. Ele é o contra-domínio. Tá ok? Pontos importantes da função. Terceiro item. Vocês vão se lembrar que lá na função polinomial do primeiro grau, os 2 pontos mais importantes para nós na hora de analisar o gráfico era saber onde é que acontecia a intersecção com o eixo x, eixo das abscissas, e intersecção com o eixo y, eixo das ordenadas. Não vai ser diferente. Vocês vão perceber esse padrão em todas as funções polinomiais. Onde acontece a intersecção com x? Onde acontece a intersecção com y? Isso é normal em qualquer função polinomial, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, embora a maioria delas nós não vamos estudar aqui no ensino médio sistematicamente. Tá? Então, o primeiro ponto importante é intersecção com o eixo x ou intersecção com o eixo das abscissas. Vocês já sabem por que é importante, porque indica as raízes da função. Nesse caso eu usei no plural, porque uma função de segundo grau pode ter 2 raízes. Como eu faço para obter isso? É só você ir na sua função e fazer o y ser zero. Olha lá. Fui na minha função, ax² mais bx mais c igual a zero. O y virou zero. Quando eu faço isso, eu transformo a minha função numa equação do segundo grau e o padrão da equação do segundo grau é resolver via Bhaskara, fórmula de Bhaskara. Tá? Que tem 2 momentos. A fórmula de Bhaskara tem 2 etapas. Primeira etapa, o discriminante, o delta. Discriminante, b² menos 4ac.
Cuidado para não confundir as interpretações, tá? Nós vamos fazer a interpretação da equação básica e depois a interpretação disso na função. Então vai lá. Na equação, toda vez que esse discriminante é maior que zero, ou seja, toda vez que esse discriminante é um número positivo, você terá duas raízes reais e distintas, diferentes uma da outra. X' diferente de x duas linhas. E olha como isso é importante. A nossa função está definida nos reais. Teremos raízes reais, então eu posso aceitá-las, porque eu estou no campo de existência da função. A raiz é real, a função é real, então eu posso aceitar as raízes. E elas serão distintas. Isso na equação. Qual é o significado disso na função? Se ela tem duas raízes distintas, o que são as raízes? Corte no eixo das abscissas. Intersecção com o eixo x. Então significa que ela vai cortar o eixo x duas vezes. Duas intersecções com o eixo x. Certo? Pode acontecer de eu fazer o cálculo do discriminante e ele se anular. O discriminante ser zero. Qual é o significado disso na equação? É que você continua tendo duas raízes reais. Opa, continuo no campo de existência, certo? Estou nos reais, porém iguais. X' é igual a x duas linhas. Isso significa que você vai ter uma única intersecção com o eixo das abscissas, com o eixo x. Tá? Por quê? Porque elas vão coincidir. Os valores são iguais. Então, ao invés de ter duas marcas lá no gráfico, vamos dizer assim, você terá uma marca só. E terceira possibilidade, esse discriminante pode ser menor que zero. Pode ser um número negativo. E aí, a sua equação não admite raízes reais. As raízes serão complexas. Eu saio do campo dos reais. Ela não admite raiz real. Só que eu só posso trabalhar com o número real. Então, o significado na equação é que ela não terá raiz, solução vazia. O significado na função é que ela não vai intersectar o eixo x. Ela não corta o eixo. Ela não passa pelo eixo x. Tá certo? Então, cuidado com isso. Eu tenho a interpretação da função e a interpretação da equação. Na equação, duas raízes reais e distintas. Na função, duas intersecções. Tá? Cuidado para fazer essa distinção. E depois a segunda etapa do Bhaskara, que é propriamente dito calcular as raízes. Né? Que podem ser duas, pode ser duas, porém iguais, com o mesmo valor, ou pode não admitir raízes reais quando o discriminante é negativo. Certo? Então, primeiro elemento importante, intersecção com o eixo das abscissas, o eixo x. O segundo ponto importante, como foi na de primeiro grau? Intersecção com o eixo y, com o eixo das ordenadas. Como eu falei para vocês, essas intersecções, as duas primeiras, são importantes em qualquer função polinomial, qualquer uma. Primeiro grau, segundo, terceiro, qualquer função. Tá? Então, nós teremos aqui a intersecção com o eixo y. Por que ele é importante? Porque ele indica o termo independente, que é outro padrão que vocês vão ver nas funções polinomiais. Nas funções polinomiais, toda vez que eu achar a intersecção com o eixo y, eu achei o termo independente. Na função de primeiro grau, eu achei o b, porque lá o b era o termo independente. Aqui eu vou achar o c. Por quê? Porque aqui é o c que é o termo independente. Certo? Como eu faço para determinar isso? Vai lá e faz o x ser zero. Você vai lá na sua função, lá, onde tinha x eu troquei por zero, qualquer coisa vezes zero se anula, qualquer coisa vezes zero se anula, sobra o c. Corte em y é o próprio c. Certo? Ou seja, a partir de agora, se você optar, você não precisa fazer esse cálculo. Você já sabe que a intersecção com o eixo y sempre vai ser o termo independente. Nessa função, vai ser o c. Aqui, agora sim, aparece a primeira mudança em relação à função de primeiro grau. Lá eram só dois pontos importantes. As raízes, corte em x, e o corte em y, o termo independente. Aqui tem um terceiro elemento importante, um terceiro ponto importante. E, aliás, muito importante. Vocês perceberão que nos exercícios, talvez seja um dos pontos mais utilizados dessa função.
ele é chamado de vértice. Vértice da função, vértice da parábola, já vamos falar da parábola. Vértice. O vértice indica o valor mínimo ou o valor máximo da função, e é ou, não é as duas coisas. Ou é mínimo ou é máximo da função. E lembre-se, a palavra função significa y. Então ele é o valor mínimo de y ou então o valor máximo de y. E se você estabelece valor mínimo ou valor máximo para y, você está compondo a imagem dela. Esse elemento, o vértice, vai ajudar você a perceber qual é a imagem da função. Primeira importância dele, então, é essa. A imagem da função. Estabelecer mínimo e máximo, ou máximo. Segunda importância dele, ele é um ponto de inversão do crescimento da sua função. A sua função aqui, então, ela vai ter dois setores. Um setor onde ela será crescente, um setor onde ela será decrescente. A hora que a gente chegar na parte gráfica, vocês vão entender. E aonde que essa inversão acontece? Aonde acontece essa mudança? No vértice. É no vértice que ocorre essa mudança. E por fim, a terceira importância é que por esse ponto, pelo vértice, por ele passa o eixo de simetria da função. Eixo de simetria da função. Ou seja, esse terceiro ponto, o vértice, é importante. Tome cuidado com essas definições, tá? Nós falamos dos pontos importantes, corte em x, corte em y, do vértice, a importância do vértice, né? Ele é um elemento que vai influenciar bastante essa função. O que ficou faltando para terminar aquela etapa dos pontos importantes eram as coordenadas do vértice. Então, vamos falar vértice. O vértice é um ponto, lembre-se, ele é um ponto importante da função, um ponto chamado vértice. E por ser um ponto, ele é formado por um par ordenado xy. Lembre-se que todo gráfico que você desenhar é composto por por pares ordenados. Esses pontos, na verdade, representam pares ordenados. Não seria diferente com o vértice. Como é que eu determino o par ordenado? Ou seja, o vértice, que a gente está chamando de ponto V, vértice. Tem o x, x do vértice, tem o y, y do vértice, e o x do vértice, para calcular, para obter o valor do x do vértice, é só fazer menos b sobre 2a. É o b, coeficiente b lá do início, dividido por 2a. O y do vértice, menos delta, ou menos o discriminante, o valor do discriminante, o delta, menos delta sobre 4a. Tá ok? Esse é o par ordenado que vai indicar para você qual é a posição do vértice. Que tipo de gráfico vai gerar? Quarto item da nossa lista. Esse gráfico sempre vai gerar uma curva chamada parábola. Todo gráfico de função de segundo grau é uma parábola. Tá? E nós vamos ter 6 possibilidades gráficas. A função de primeiro grau sempre era uma reta e nós tínhamos 3 possibilidades de reta. Aqui nós teremos 6 possibilidades de parábola. Tá ok? Então aqui no quadro vamos discutir cada uma delas. O primeiro grupo, formado por 3 possibilidades, o primeiro grupo vocês vão perceber que a concavidade está voltada para cima. A curva dela, a parte curva dela está virada para cima. A curva virada para cima. As abas da sua parábola sobem. Então ela está para cima. Certo? Essa daqui está voltada para cima, com 2 intersecções no eixo x. Essa está voltada para cima, com uma intersecção no eixo x. Essa está voltada para cima, sem intersecção com o eixo, não encosta no eixo. Ela não tem concorrência com o eixo. Sua parábola vai ter essa formação voltada para cima toda vez que o coeficiente A, lá do início, for positivo, maior que zero. Sempre que o coeficiente A for positivo, ela será voltada para cima. E o segundo grupo, ela fica voltada para baixo. Agora a curva dela, as as 2 hastes da sua parábola, vão descer.
Então elas estão voltadas para baixo. Voltada para baixo com duas intersecções em x, voltada para baixo com uma intersecção em x, voltada para baixo sem intersecção, não há intersecção. Tá ok? Ela terá essa forma de concavidade voltada para baixo toda vez que o seu A, aquele A inicial, for negativo. Positivo para cima, negativo para baixo. Aí você pode passar pela sua cabeça e falar, professor, e quando for zero? Ela nunca vai ser zero, lembra? Era uma exigência. O A não vai ser zero. Então essa condição não tem. Só positivo e negativo. Mas vamos ainda colher alguns detalhes técnicos. Se tem duas intersecções, quem manda na quantidade de intersecção é o discriminante. Lembra? Pontos importantes. O discriminante é que manda nisso. E se há duas intersecções, então esse discriminante é positivo. Duas raízes reais e distintas, duas intersecções. Se existe uma única intersecção, então é porque o discriminante é zero. Duas raízes reais e iguais. E se ele não intercepta o eixo, se ele não passa pelo eixo, é porque o seu discriminante é negativo. Aí ele não tem raízes. Se não tem raiz, significa que não tem intersecção com o eixo x. Tá? Então, quem manda nessa quantidade de intersecções é o discriminante, o delta. Segunda coisa importante, o vértice. Nessa situação aqui primeira, com a concavidade voltada para cima, vocês vão perceber que o vértice sempre é o ponto mais baixo no y. Ó. Todo outro ponto que você pegar, qualquer ponto que você pegar está mais alto que ele. Ó. Ele vai ser o ponto mais baixo. Então ele vai ser o ponto de mínimo. Lembra? O vértice pode ser máximo ou pode ser mínimo. Aqui ele é mínimo. Ó, ele é o ponto mais baixo. Ó, vai dar zero. Todos os outros pontos estão lá para cima. Então ele é mínimo. Aqui também, ó, ele é o mais baixo. Qualquer outro ponto que eu pegar vai ser mais alto que ele. Então nessa primeira situação, ele é ponto de mínimo. Certo? Mínimo. Nessa aqui a situação é mais especial ainda. Porque além dele ser ponto de mínimo, ele coincidiu com a raiz. Então o vértice também é raiz, ou a raiz também é vértice. Na verdade, raízes, né? Eu vou até pôr raízes, porque elas serão duas raízes reais e iguais. As duas estão aí. Então, esse ponto, além de ser as raízes, corte em x significa raiz. Ele também é o vértice. Coincide. O vértice coincide com as raízes. Tá ok? E aqui ele é ponto de mínimo e a parábola não intersecta aqui o eixo, não passa pelo eixo. Alguns autores chamam de parábola flutuante. Tá? Não sou muito fã do nome, mas vocês vão ouvir falar disso. Aqui sim, aqui tem um nome bastante próprio para isso. A parábola tangencia o eixo. Tangencia, tem apenas um ponto de contato, realmente, só o vértice, só um ponto de contato. A parábola tangencia o eixo x. Já quando eu venho para esse aqui, essa segunda situação, concavidade voltada para baixo, então nós vamos perceber que o vértice é o ponto mais alto. Ó. Todo outro ponto está mais baixo que ele. Então agora, como ele é o ponto mais alto, ele está no máximo, é o maior valor de y. Máximo da função, máximo de y. Máximo, ó, todos os outros estão para baixo dele. Ele é o máximo, está no ponto mais alto, qualquer outro que eu pegar está mais baixo que ele. Então ele é o ponto de máximo. Então, nas parábolas que tem a concavidade para baixo, o vértice é ponto de máximo. Acontece a mesma coisa, né? O vértice aqui coincide com as raízes. Vértice também é raiz. E aqui pode acontecer dele chamar de parábola flutuante. 6 elementos possíveis. 3 deles com concavidade para cima, 3 deles com concavidade para baixo. E como eu disse, função é uma matéria de detalhes. Por que tem duas intersecções? Porque o delta é positivo. Se tem duas intersecções, o delta é positivo. Se o delta é positivo, tem duas intersecções, ida e volta. Se eu olho para a função
faço a conta e eu acho um delta positivo, na minha cabeça eu já tenho que lembrar, terei duas intersecções com o eixo. Se eu olho para o gráfico e vejo duas intersecções, na minha cabeça já tem que ter a seguinte certeza. Então o delta dessa função é positivo. Ida e volta, sempre. Sempre pense nos dois sentidos. Saio da expressão algébrica e venho para o gráfico, saio do gráfico e vou para a expressão algébrica. Tá ok? Quinto item é o estudo do sinal da função. Lembrando que o estudo do sinal a gente faz usando as raízes como referencial. As raízes serão os nossos referenciais. Tá certo? Como foi na função de primeiro grau. Lembrando também que função, a palavra função, significa y. Então eu vou fazer o estudo do sinal de y. Eu quero saber quando é que o y é positivo, quando é que o y é nulo e quando é que o y é negativo. Tá ok? Nós vamos fazer um exemplo numérico, eu acho que facilita a visualização. Então vamos para o nosso exemplo numérico para entender o funcionamento. Tá? Escolhi uma simples para a gente entender bem, mas se você entender essa um pouco mais simples, qualquer outra você vai seguir o padrão. Tá ok? Então vamos lá. Nós vamos fazer o estudo da função f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Vamos seguir os 5 passos. Forma. Ela tem a forma de uma função de segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c. Tá? Ela tem a aparência, a forma da função de segundo grau. Não pule as etapas de identificação. Quem é o seu A? Quem é o seu B? O C. O A é 1, o B é menos 2 e o C é menos 3 lá na ordem. Tá? Definição. Como ele não falou nada no texto principal, a definição é a mais ampla possível e essa campo de existência mais ampla de R em R. Os pontos importantes. Intersecção com x, as raízes. É só fazer o y ser zero. Calculamos Bhaskara, o delta deu 16, as raízes menos 1 e 3. Intersecção com o eixo y, basta fazer o x ser zero, lá na sua função original, mas nós sabemos que isso vai acontecer no termo independente c, e o termo independente c vale menos 3. Vértice. O x do vértice é menos b, que deu 2, sobre 2a, 2 vezes 1, 2, que dá 1. E o y do vértice é menos delta, o delta nosso deu 16, então menos 16, dividido por 4a, que deu 4, vai ficar menos 4. Menos 16 dividido por 4. Então, esses são os elementos importantes, suficientes, na maioria das vezes, para fazer o gráfico. Tá? Não descarte a tabela. Se você for desenhar o gráfico e achar que essa quantidade de pontos ainda é insuficiente, faça uma tabela complementar. A parábola é o nosso gráfico, porque é a função de segundo grau, e nesse caso eu sei que ela tem que estar voltada para cima, a concavidade para cima. Por quê? Porque o A é positivo. E toda vez que o A é positivo, a concavidade tem que ser voltada para cima. Tá ok? Eu já anotei aqui os pontos, olha. As raízes, corte no eixo x, no menos 1, no 3. Menos 1 e 3. Corte em y, no menos 3. Vértice é o par ordenado 1 com menos 4. 1 com menos 4. Agora é uma questão só da gente unir os pontos fazendo curva, por favor, não vai me fazer um V, né? Ela é uma curva chamada parábola. Então, você vai ter que fazer uma curva saindo aqui, subindo, e fazer curva lá para o outro lado, subindo. Aí, o esboço do nosso gráfico. Certo? Suficiente. Esses pontos normalmente são suficientes para você fazer um esboço razoável do seu gráfico e ter uma visualização razoável dele. Algumas coisas que a gente precisa comentar. O meu vértice está no ponto mais baixo. O meu vértice é mínimo.
menor ponto, o menor valor de y, desculpe, é o menor valor de y. E eu tinha dito lá, na parte teórica, que esse ponto, essa ideia dele ser mínimo, servia para determinar a imagem. E eu tenho a imagem. Qual é a imagem dessa função? Vocês vão perceber que todos os valores de y são daqui para cima, ó. Estão para cima dele, para cima, sempre para cima, ó. Sempre para o lado de cima, ele é o ponto mais baixo. Então, os valores de y que efetivamente eu estou usando, imagem, essa é a definição de imagem, vai do menos 4 para cima. Então, y pertence aos reais, tal que y seja maior ou igual a menos 4. Como eu disse, ele determina a função. Segunda coisa, eu tinha dito que ele era a inversão de crescimento. Note que nessa primeira haste, a sua função é decrescente, os valores de y vão diminuindo. Ó. Começa lá em cima e vai diminuindo. Ó. Diminuindo, 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 vai diminuindo, diminuindo, até chegar no mínimo. Quando chega aqui, ele começa a subir. Aí vira uma função crescente. Os valores de y vão crescendo. Então ela é decrescente numa parte, crescente na outra. E onde aconteceu a inversão? No vértice. E por aqui tem o eixo de simetria. O eixo de simetria passa aqui em cima e passa aqui, ó. É um eixo paralelo com o y aqui, ó. Esse aqui seria o eixo de simetria. Por que simetria? Porque é como se fosse um espelho. Simetria, eu pedi para vocês já, toda vez que falar em simetria aqui nessa matéria, entenda a simetria como sendo um espelhamento. Aqui está meu espelho plano, ó. O eixo de simetria. Objeto, imagem. A distância do objeto até o espelho é igual à distância da imagem até o espelho. Vocês vão perceber que é uma espécie de rebatimento. É como se eu pegasse esse aqui e dobrasse para lá. Então, essa curva aqui e essa são simétricas. Existe simetria entre elas. O que significa que sempre terão dois pontos com a mesma distância desse eixo. E olha as raízes. O eixo passa no 1, ó. Aqui é o eixo. No 1. Qual é a distância de uma raiz até ele? 1 unidade, 2 unidades. A distância é 2. Qual é a distância da outra raiz? 1 unidade até chegar no 0, 2 unidades. 2 unidades de um lado e 2 unidades do outro. Então, as raízes são simétricas em relação a esse eixo. São simétricas em relação a esse eixo. Então, quem tem uma e sabe a posição do eixo, quem tem uma raiz acha a outra. Certo? Porque a distância é a mesma. Então, se eu tenho a primeira raiz menos 1 e sei que o x do vértice é o 1, eu consigo calcular essa distância. Então, a partir daqui eu somo a mesma distância e acho a outra raiz lá. Então, conhecendo uma raiz e o x do vértice, eu conheço a outra. Na verdade, ele é o ponto médio das raízes. Por isso que dividiu por 2, né? Somou as raízes e dividiu por 2. Tá ok? Então, tá aí. E para terminar, o estudo do sinal. O estudo do sinal é feito olhando para as raízes. Quais são os setores das raízes? Esse é meu primeiro setor, onde x é maior que 3. Esse aqui, ó, é o meu segundo setor. Esse aqui, ó, onde x varia de menos 1 até 3. Então, menos 1 menor que x menor que 3. E esse aqui é o meu terceiro setor. Aqui eu tenho 3 setores. Nesse setor, o x é menor que menos 2. E eu vou fazer a análise setor por setor. Então, se eu pegar o setor verde, ó, setor verde, x maior que 3, para achar o gráfico, eu sempre subo. E se eu subo é porque o y é positivo. Está para cima. Se eu pegar o setor azul, esse setor aqui do meio, ó, entre as duas raízes, não vai adiantar eu subir. Se eu subir, eu nunca vou achar o gráfico.
Para achar o gráfico eu tenho que descer. Ó. E se eu desço, é porque o y é negativo. No setor preto, aqui, menor que menos 1, né? Que é a raiz, menos 1. Nesse setor eu volto a subir. E se eu volto a subir, o y volta a ser positivo. Pronto, você já fez o estudo. O estudo do sinal é visual. Setores onde eu subo, setores onde eu desço. A gente já tinha falado disso já algumas vezes já, né? Estudo de gráfico e tal. Então vamos fazer o nosso estudo do sinal. Quando é que eu terei y positivo? Eu terei y positivo no setor verde. Então vamos lá. X pertence aos reais, está o quê? Setor verde. E setor preto aqui atrás. Então, quando x for menor que menos 1 ou quando x for maior que 3. Maior que 0, maior que 0. Quando é que eu terei y nulo? Quando o x for as raízes, quando ele for menos 1 ou quando o x for 3. Porque é nas raízes que o y é 0. Esse é o mais fácil de todos, né? Quando é que eu terei y negativo? No centro. Nesse exemplo que eu estou dando é no centro. Então, vai variar de menos 1 até 3. Então, x pertence aos reais, tal que menos 1 é menor que x, que é menor que 3. É o estudo do sinal da função. Cuidado, tá? Eu acho que todos os outros elementos vocês conseguem enxergar uma certa importância. Quando chega o estudo do sinal, vocês ficam pensando, para que eu quero isso? Isso aqui são as inequações, eu já expliquei isso para vocês, são as inequações, então elas são extremamente importantes. Até o próximo encontro nosso.